com a agenda, mas manteve os temas. Então, o tema para esse dia é testemunhar. E eu quero que você acompanhe comigo a leitura da palavra em Colossenses capítulo 4, versos 5 e 6. Colossenses capítulo 4, 5 e 6 deve aparecer aqui para você também. Na versão NVI está assim: sejam sábios no procedimento para com os de fora. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Vamos ler de novo para fixar bem na nossa mente. Sejam sábios no procedimento para os que estão de fora. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Testemunhar faz parte da vida de praticamente todas as pessoas, sejam elas cristãs ou não cristãs. Talvez você já tenha sido convidado ou convocado para ser testemunha num processo no fórum, por exemplo. Talvez você tenha sido convidado para assinar um documento como testemunha daquilo que está escrito naquele documento. Talvez você tenha sido convidado para corroborar uma narrativa, um acontecimento de alguém que precisava de uma confirmação. Existe também aquele tipo de testemunho que é somente para a pessoa, ele não tem necessariamente essa função coletiva. Então, você, desde que nasceu, é testemunha de muitos acontecimentos, bons ou ruins, que talvez você jamais compartilhou com ninguém. Então, testemunhar faz parte da nossa vida. O testemunho ele pode ter essa conotação passiva de ser espectador de algo que aconteceu, mas também pode ser uma convocação ativa de corroborar o que alguém está dizendo ou de confirmar que algo realmente aconteceu daquela forma. Você pode também ser convidado a testemunhar a respeito do caráter de alguém ou da falta dele. Mas quando nós trazemos esse termo testemunhar para o contexto do Evangelho, nós vamos encontrar lá, quando essa palavra é usada no Novo Testamento, na língua grega, o termo marturion. E dessa palavra vem martírio. Então vejam que o testemunho no contexto dos primeiros anos da igreja simbolizava e trazia esta carga de tornar-se mártir por testemunhar de algo que naquele contexto da história era proibido, era perigoso. Ser testemunha de Jesus, das suas obras, do seu reino, nos primeiros séculos da igreja, era com certeza submeter a sua própria vida a martírio. Você poderia ter os seus bens expropriados, você poderia ter os seus entes queridos presos, você poderia sofrer perseguição, castigo e, na pior das hipóteses, morrer. Portanto, testemunhar é confirmar as obras de Deus. Óbvio que Ele não precisa disso, mas Ele nos convocou para sermos testemunhas do seu reino. É mostrar a transformação que essa obra efetuou em nós de maneira eficiente e inequívoca. Ou seja, toda vez que você se porta como cristão perante a sociedade, toda vez que você tem a sua natureza transformada,
toda vez que você expressa a sua fé em Jesus Cristo, toda vez que você fala do amor de Deus e dos valores do reino de Deus, aí você está testemunhando deste Deus. E estudando sobre testemunho, então, nesse texto que nós lemos, de Colossenses capítulo 4, 5 e 6, eu encontrei pelo menos 4 demandas do testemunho. Porque alguém pode perguntar, tudo bem, eu fui convocado para ser testemunha no reino de Deus, mas como isso se dá? Como é que eu posso desempenhar um bom papel de testemunha no reino de Deus? Quais são as condições? Porque nós sabemos que as coisas no reino de Deus são santas. As coisas de Deus carregam este aspecto de sublime, de maravilhoso, de coisa séria. Por isso nós precisamos nos informar como eu posso ser uma boa testemunha. Ou nós podemos perguntar, cada um para si mesmo, será que eu tenho sido uma boa testemunha de Jesus, do seu reino, das suas obras, das coisas que Ele continua realizando? Por isso é importante olhar para estas instruções que o apóstolo Paulo fala nesses 2 versículos aqui para a igreja de Colossos e para nós também nos dias de hoje. Em primeiro lugar, testemunho demanda sabedoria. Ele começa dizendo: sejam sábios no procedimento para com os de fora. E essa sabedoria já nos mostra que o nosso testemunho ele será muito importante para aqueles que são de fora. Quem são os de fora? Os que não fazem parte da comunidade da fé. Os que ainda não foram alcançados pela palavra da cruz. Os que ainda não compreenderam que só por Jesus e seu sacrifício nós poderemos ser salvos. Então, essas pessoas que ainda não têm esse entendimento de como funciona o Evangelho de Jesus que nos leva à salvação da nossa alma, essas pessoas vão fazer a leitura do reino de Deus, da igreja, do Evangelho, da palavra, através da minha vida e da sua vida, porque somos testemunhas desse reino. E isso então nos mostra uma responsabilidade muito grande. Por isso o testemunho demanda sabedoria. Muitas pessoas se autoproclamam crentes evangélicos, mas não estão tendo sabedoria em como se portam perante aqueles que o apóstolo Paulo chama os que estão de fora. Como é que essas pessoas vão entender o plano de salvação? Como é que essas pessoas vão entender como funciona o reino de Deus? Como é que essas pessoas vão saber como que é uma igreja? Por que essas pessoas, num domingo de um feriado prolongado, chuvoso, saem de suas casas pela manhã e vêm para este ambiente? Para louvar, para agradecer a Deus, para falar das grandezas de Deus, quando poderiam estar fazendo qualquer outra coisa. Então, isso para os que estão de fora parece estranho, parece inadequado. Por isso nós precisamos de ter sabedoria. O testemunho demanda sabedoria. Olha o que diz o apóstolo Paulo na segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, verso 2. Vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, para ser conhecida e lida por todos. Paulo está dizendo que a igreja de Corinto era uma carta escrita, e esta carta é
endereçada à sociedade. Ela precisa ser conhecida e lida por todos. Nós, como embaixadores do reino de Deus, temos que testemunhar acerca desse reino, porque nós somos a carta escrita ao mundo, e o mundo vai conhecer a Deus e o seu reino por meio desta carta, que deve ser conhecida e lida por todos. Naturalmente que com a igreja de Corinto isso aconteceu. Por quê? Porque hoje nós sabemos de muitas coisas que a igreja em Corinto fez, deixou de fazer, porque essa carta foi preservada até os dias de hoje. Mas quando Paulo diz aqui que nós somos carta, ele não diz necessariamente que nós precisamos ter algo escrito fisicamente, publicado, não necessariamente nas redes sociais, mas muito mais no nosso comportamento do dia a dia, que deve ser com sabedoria. Você que já está na igreja por um tempo razoável, já percebeu que muitas coisas que acontecem aqui, que muitas coisas que é falado aqui, que o nosso tipo de linguagem, as coisas que são ministradas, o nosso comportamento, a cultura dentro da igreja, ela é muito diferente daquela que é encontrada fora. Por isso Paulo fala: sejam sábios no procedimento para com os que estão de fora, porque os que estão de fora têm outros valores, os que estão de fora têm outros pensamentos, outros projetos, outra ética. Os que estão de fora não compreendem. Em outra parte, o apóstolo Paulo diz que o evangelho é loucura e escândalo para aqueles que não entendem como ele funciona. E nós precisamos então, com sabedoria, sermos testemunhas deste evangelho. A segunda coisa que o testemunho demanda é diligência. Ele continua dizendo: aproveitem ao máximo todas as oportunidades. Veja que palavra interessante, porque quando nós ficamos sabendo que somos testemunhas, quando nós tomamos ciência da seriedade que é exercer esse papel, quando nós ficamos sabendo que é preciso ter sabedoria para se testemunhar a respeito do reino, muitas pessoas têm então o ímpeto de querer ser um agente secreto desse reino. Ou seja, eu sou testemunha de Jesus, mas ninguém precisa saber disso. Eu não vou abrir a minha boca, eu vou ficar isento, eu vou ficar em cima do muro, eu não vou dar a minha opinião, eu não vou me posicionar. Mas Paulo vem e diz: aproveitem ao máximo todas as oportunidades. O que isso significa? Significa dizer que em todos os lugares, em qualquer situação, qualquer que seja o assunto e qualquer que seja o interlocutor, aí existe uma oportunidade de testemunhar de Jesus. O próprio Jesus nos ensina a respeito dessas coisas. Veja o que ele diz em Mateus capítulo 10, 18 a 20, para os seus discípulos: por minha causa serão julgados diante de governantes e reis, mas essa será a oportunidade de falar a meu respeito a eles e aos gentios, ou seja, os que não são judeus. Quando forem presos, não se preocupem com o modo como responderão, nem com o que dirão. Naquele momento, as palavras certas lhes serão concedidas, pois não serão vocês que falarão, mas o Espírito de seu Pai
falará por meio de vocês. Isso com certeza tem um impacto muito grande para aquele que realmente anseia ser uma boa testemunha de Jesus e quer fazer isso com diligência. Quando ele vê em todos os lugares, em todos os momentos e com todas as pessoas uma oportunidade de fazer Jesus conhecido onde ele ainda não é. E via de regra isso vai acontecer mais pelas coisas que você faz do que pelas coisas que você diz. Para algumas pessoas, palavras não querem dizer absolutamente nada, porque ele diz uma coisa de manhã, outra ao meio-dia e uma terceira totalmente diferente à noite. Não há coerência naquilo que ele diz. E às vezes aquilo que ele diz está totalmente desassociado daquilo que ele fala. Existe até o ditado que diz: eu não posso ouvir o que você diz, porque aquilo que você faz grita mais alto. Então, testemunhar demanda diligência no sentido de olhar para cada situação e saber que em todos os momentos, em todos os lugares e para todas as pessoas, existe ali uma oportunidade de você se posicionar e ser uma testemunha do reino de Deus. Percebam que aqui nesse texto que Jesus está falando aos seus discípulos, ele está citando uma situação extrema, que talvez nenhum de nós tenhamos passado por conta de sermos cristãos. Ele está dizendo de pessoas que serão julgados por causa da crença, de se apresentar diante de governantes, de serem açoitados, de serem presos, de irem a julgamento por conta de serem testemunhas de Jesus. E ele diz assim: nesse momento, vocês não precisam se preocupar com a sua argumentação, com a sua sustentação oral, para dizer aí em termos jurídicos, porque aquilo que você for falar vai ser concedido pelo Espírito de Deus que habita em você. Ora, se para sermos testemunhas, num ambiente, numa situação tão desfavorável, o Espírito vem e fala por nós e através de nós, como não irá acontecer em situações mais tranquilas? Numa conversa informal, numa fila de banco, numa reunião em família, num grupo de trabalho, ou numa conversa na universidade. Nós sabemos que vivemos um tempo em que isso não é muito fácil, porque conseguiram implantar na sociedade uma coisa chamada polarização. O que é polarização? É quando alguém determina que só existem dois grupos numa sociedade, ou você é uma coisa ou você é outra, e se você é deste lado, você é automaticamente inimigo daquele que está do outro lado. Não é assim que tem acontecido? Não pensem que a polarização ela é apenas política, ou que ela abarca apenas os termos políticos, mas ela foi ganhando uma dimensão tão grande que foi separando as pessoas. Não há mais espaço de diálogo, não há mais argumentação, e automaticamente a pessoa pensa que se você não pensa como ela, você é um inimigo que precisa ser eliminado. Veja a que ponto chegamos. Às vezes, esse tipo de colocação não permeia somente o ambiente acadêmico ou nos espaços políticos, mas isso vai ganhando força e chega nas famílias, nas rodas de amigos e às vezes até em igrejas. Então, testemunho demanda essa diligência no sentido de ver
que em todos os momentos existe uma oportunidade de ser testemunha de Jesus. A terceira coisa é que testemunho demanda uma postura. Paulo continua dizendo: o seu falar seja sempre agradável e temperado com sal. Sal é uma coisa importante. E ele tinha um valor tão grande no ambiente, não somente do Antigo, mas do Novo Testamento. E tinha um valor tão expressivo que daí vem a palavra salário. Era a cota diária de um trabalhador. Imagine você viver num tempo em que não existe, por exemplo, geladeira para conservar o alimento. O sal cumpria essa função muito bem até, no sentido de conservar o alimento. O sal também é aquele elemento que precisa estar presente, mas na quantidade exata. Quando uma comida está sem sal, você torce o nariz. Quando ela está muito salgada, você não gosta. Por isso ele usa esse termo, essa metáfora: a sua palavra tem que ser agradável e temperada com sal. E este falar agradável que o apóstolo Paulo fala, não significa que você precisa ser refém do politicamente correto. Essa é uma outra questão também que fomenta a polarização. Você não precisa ficar constantemente massageando o ego das pessoas. É importante fazer essa colocação porque muitos pregadores estão fazendo isso. Eles acham que o falar agradável é dizer palavras agradáveis aos ouvidos das pessoas, de que elas são boas, de que ninguém pode julgá-las, de que está tudo certo com o seu comportamento, de que no final todo mundo vai para o céu porque Deus é bom, o seu amor é incomparável. Palavras agradáveis não significa dizer o que a pessoa quer ouvir, mas o que ela precisa. Não significa que você precisa ter uma teologia seletiva ou outras técnicas para deixar o seu interlocutor feliz. E isso é uma tentação tão grande, porque nós que trabalhamos com terapia temos também esse embate. Às vezes você quer dizer coisas para o seu paciente para que ele fique feliz, mas você precisa dizer coisas que o confronte, para que ele chore, fique com raiva, tenha vontade de morder as unhas. Mas é exatamente essa reação que vai fazer com que depois ele se sinta leve, por ter olhado para si mesmo e visto que talvez o grande problema é ele mesmo. O Evangelho faz isso. O confronto, a exortação e a correção fazem parte das palavras que precisam ser ditas. Palavras que precisam ser ditas. E isso vale para outros níveis de relacionamento também. Tem um certo número de palavras que precisam ser ditas dos pais para com seus filhos. Você precisa tirar o seu filho do confortável às vezes. Você precisa frustrar o seu filho. Existem palavras que não soam bem aos ouvidos, mas que a criança precisa ouvir para que a sua rota seja corrigida e que ela perceba que ela é só mais um nesse mundo de 7 bilhões de pessoas. Então, o testemunho demanda essa postura.
de falar de forma agradável, mas uma palavra temperada com sal. Quando Jesus falava sobre essas coisas, os que ouviram o discurso de Jesus disseram assim: que duro é esse discurso, quem é que pode suportar? Porque Jesus dizia o que precisava ser dito, e as pessoas então identificavam que aquele discurso era difícil. Em outra oportunidade, todo mundo começou a ir embora, e ficaram só os discípulos, e Jesus disse para os discípulos que se eles quisessem, eles também podiam ir embora. E aí então Pedro faz aquela afirmação tremenda: para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. O falar agradável e temperado com sal significa que, por mais doloroso e pesado que seja o tema, ele pode ser perfeitamente digerível. Às vezes nós temos medo de confrontar alguém e perder a sua amizade, ou que aquela pessoa se volte contra nós. Às vezes isso pode acontecer, é um risco que nós corremos. Mas você fez o que precisava ser feito. Você disse o que precisava ser dito, mas de maneira agradável. Falar agradável, temperado com sal, significa que, por mais doloroso e pesado que seja o tema, ele vai ser digerível. Para dizermos a verdade, nós não precisamos ser rudes, arrogantes, mal educados, legalistas. Afinal de contas, a palavra de Deus diz que aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Então perceba o que significa quando Paulo diz que a palavra tem que ser temperada com sal, porque o sal é aquele elemento que, se faltar, é ruim, mas se tiver demais, também é ruim. Ou seja, você não pode deixar de exortar alguém, de testemunhar do Senhor Jesus a alguém, mas você também não deve fazer isso de forma abrupta. Você não deve invadir a privacidade do outro, você não deve tentar anular a cultura do outro, você não deve fazer com que ele diminua para que entenda essas coisas. Não. Palavra agradável, temperada com sal. A educação serve em qualquer lugar. Às vezes as pessoas pensam que, por serem portadores de uma mensagem que é a verdade, isso lhes dá o direito de humilhar os outros. E não é isso que é ser testemunha de Jesus. Existe uma frase muito interessante que diz assim: se você comesse suas palavras, você seria nutrido ou envenenado? Essa é uma boa reflexão. Porque as palavras, muitas vezes, nós a temos como coisas que são lançadas, e que depois que saem de nós, não reverbera, não tem consequência, mas tem. Nós daremos conta daquilo que nós falamos. Tiago fala a respeito do problema que é aquele que não refreia a própria língua. Ele diz que os enormes navios no oceano são comandados por um leme minúsculo. Ele diz que uma pequena fagulha pode incendiar uma grande floresta, para comparar com um órgão do corpo chamado língua. E ele vai mais, ele diz assim: nós colocamos freios na boca dos cavalos, e através desse instrumento nós domamos um animal que é muito mais forte que nós, mas o ser humano não consegue domar a sua própria língua. Depois ele vai dizer
não pode acontecer o caso de que da mesma fonte brote água doce e amarga. Nossa palavra como testemunho de Jesus deve ser assim. Em Mateus capítulo 12, verso 37, está escrito assim: pois por suas palavras você será absolvido, e por suas palavras será condenado. Nós somos testemunhas de Jesus, mas ser testemunha demanda essa postura de cuidado. Isso nos leva à quarta consideração. Testemunho demanda habilidade. Paulo continua dizendo: para que saibam como responder a cada um. Essa explicação final, lógico que está ligada com as coisas que ele disse anteriormente. Tudo isso para que as pessoas saibam, para que você saiba como deve ser a sua resposta a cada um. E agora, preste atenção, a habilidade em testemunhar fala sobre reconhecer que pessoas são diferentes. Quando ele diz para que saibam responder a cada um, Paulo está aqui individualizando e personalizando o trato e a resposta que nós temos que ter para cada pessoa. Ou seja, não seria interessante nem inteligente da nossa parte nos dirigirmos para todas as pessoas da mesma forma. Por isso ele diz aqui, para responder a cada um. A nossa cultura de massa tem dificuldade de entender isso, que cada pessoa é um universo separadamente. Você nasceu num contexto único, numa família única. Você tem impressões e experiências de vida que são exclusivos de você. Você carrega dentro de você memórias, lembranças, relacionamentos e até traumas que fazem parte da tua história como pessoa única. Portanto, essa resposta, quando Paulo fala a cada um, individualizando aquilo que eu testemunho de Jesus para uma pessoa, não pode ser a mesma abordagem que eu vou testemunhar para outro, porque pessoas são diferentes, por isso ele diz a cada um. Agora, há uma coisa importante com relação a isso, que é possível dar a mesma resposta em termos de conteúdo, de um modo diferente para cada pessoa. Concordam comigo, sim ou não? E eu coloquei aqui alguns exemplos que são, algumas vezes até engraçados, mas fazem parte da nossa cultura. Ou seja, você pode ser testemunha de Jesus com o mesmo conteúdo do Evangelho, mas respondendo a cada um, como Paulo diz, segundo a sua realidade, a sua posição, sua história de vida, enfim. Então, você pode falar, por exemplo, com um humano que só fala gíria, e que talvez só compreende esta variante do dialeto português, e você pode testemunhar de Jesus para ele. Você pode falar com o idoso que está meio perdido em um mundo tecnológico e que não sabe como funciona um smartphone, como se conversa pelo WhatsApp, como que faz uma reunião online, não importa. Você pode testemunhar de Jesus falando a língua dele, na realidade dele. Você pode ser testemunha de Jesus para aquele intelectual ensimesmado, arrogante,
que pensa que sabe tudo. Você pode testemunhar de Jesus para o analfabeto, que não consegue nem ler uma Bíblia. Você pode testemunhar de Jesus para aquele cidadão mediano, cujo mundo se limita às notícias da televisão no fim da tarde, ou das novelas, e o que ele sabe do mundo é aquilo. Você pode testemunhar de Jesus, inclusive, para aquele crente, entre aspas, que acha que já sabe tudo, mas nunca praticou aquilo que ele disse que aprendeu. Percebam como pessoas são diferentes, são de grupos diferentes, de formação diferente, têm experiências diferentes, e para cada uma dessas pessoas é necessário uma abordagem, mas você vai entregar o mesmo conteúdo, que só Jesus Cristo salva, e que essa pessoa também está sendo convidada para fazer parte desse reino, e ser também uma testemunha daquilo que Deus tem feito nas vidas e nos corações. Por isso Paulo fala que é necessário essa habilidade, para que vocês saibam responder a cada um. Talvez você responda para uma pessoa e ela não entenda muito bem o que você está dizendo. E você precisa então ajustar a sua comunicação, calibrar o seu discurso para que atinja o coração daquela pessoa. Ouvi uma história uma vez que um missionário estava entre os índios, não sei qual região, e ele ia ensinar a respeito de quando Jesus disse: eu sou o pão da vida. Mas aquele grupo étnico não conhecia pão. Simplesmente não existia pão naquele lugar. E como então ele ia explicar quando Jesus disse: eu sou o pão da vida? Então ele foi se informar a respeito do que havia de mais importante no cardápio daquela tribo. E ele teve a resposta: o nosso principal alimento que nos dá subsistência e que nós precisamos para sobreviver é a mandioca. E ele teve que adaptar. Jesus disse: eu sou a mandioca da vida. O que era mais importante naquele momento? Era insistir no termo pão que eles não conheciam, ou trazer essa representação no contexto daquilo que eles conheciam e que sabiam que sem aquilo não poderiam viver sem. Então eles concluíram que eles não poderiam viver sem Jesus. É entregar o mesmo conteúdo, mas falando a cada um, como diz o apóstolo Paulo. Vocês precisam ter esta habilidade. Não sei quantos de vocês já viram aquele vídeo de uma senhora falando sobre Jesus, o Evangelho, e ela fala na linguagem, vamos dizer assim, sem preconceito, né, da malandragem. E ela fala umas coisas que para a gente é estranho e até engraçado, mas para aquele grupo faz todo sentido. Só para vocês terem uma ideia, sobre Jesus ela fala assim: bigode grosso, patente alta. E ela conclui no final falando sobre Jesus: o brabo tem nome. Para quem ela estava se dirigindo, eles entenderam perfeitamente. Para outros aquilo talvez fosse um absurdo. Olha o que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 9, 22 e 23. Quando eu estou com os fracos, também me torno fraco.
pois quero levar os fracos a Cristo. Sim, tento encontrar algum ponto em comum com todos, fazendo todo o possível para salvar alguns. Faço tudo isso para espalhar as boas novas e participar das suas bênçãos. E essa vem a pergunta então, será que Paulo negociava os valores, a sua ética, a sua moral, os seus princípios, quando ele disse essas coisas? Ele chegou a fazer coisas que, do ponto de vista dos outros apóstolos, que eram um pouco mais legalistas, foi um escândalo. Mas na comunicação correta do Evangelho, como testemunha que ele era, foi bênção. Teve um momento, por exemplo, que Paulo raspou a cabeça e fez um voto, como os judeus costumavam fazer. Quando ele chegava numa cidade nova, ele procurava primeiramente uma sinagoga, que era a igreja dos judeus, que só liam o Antigo Testamento, que ainda não tinham crido que Jesus Cristo era o Messias, que continuavam na antiga aliança. E estando ali, ele fazia e cumpria o ritual da sinagoga. Lia sobre a lei, sobre a Torá, se expressava no meio deles em hebraico, porque ele era poliglota. Já para os imperadores romanos, os juízes, os governadores, ele se dirigia em latim, porque ele dominava também essa língua, como cidadão romano que era. Quando ele estava lá no Areópago de Atenas, o lugar onde os filósofos se encontravam para debater temas difíceis, então ele falava o grego clássico. E discutia com eles a respeito de filosofia, de poesia. Lembram-se do discurso que ele fez lá em Atenas? E daquilo resultou a conversão de muitas pessoas. Então Paulo tinha essa habilidade de ser testemunha do reino de Deus. Ele era flexível. Por isso ele diz isso: quando eu estou com os fracos, também me torno fraco, pois quero levar os fracos a Cristo. Me lembro uma vez que nós estávamos, eu e a pastora Miriam e mais algumas pessoas, numa viagem missionária no Peru. E nós viajamos quase 6 horas de barco, floresta dentro, e chegamos numa aldeia. Ainda não era 10 horas da manhã e já estava mais de 40 graus. E eles nos receberam todos felizes com um café da manhã bem apropriado para aquela temperatura. Banana verde cozida. Existem muitas outras histórias de missionários que são missionários mesmo. A gente estava só fazendo uma experiência de viagem missionária, de como é se adaptar, tanto quanto possível, para ser uma verdadeira testemunha. Essa habilidade. Paulo diz assim: eu tento encontrar algum ponto em comum com todos, fazendo todo o possível para salvar alguns. Significa que você não pode condenar o que pensa diferente ao inferno sem antes conversar com ele e entender o seu mundo, entender a sua origem, ver as suas experiências. Porque para ser testemunha de Jesus, você precisa dessa habilidade.
Muitas vezes nos portamos arrogantes como aqueles que são os portadores da verdade absoluta, que vão doutrinar e ensinar o restante perdido. Cuidado que você pode se surpreender com alguém de outra religião que conhece a Bíblia mais que você e que talvez no seu entendimento é mais sincero diante do seu Deus do que você. Para ser testemunha de Jesus é preciso ter a habilidade. Para concluir, nós poderíamos dizer que testemunhar não é uma opção. Você faz parte do reino de Deus, é filho de Deus, já foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, você é automaticamente convocado para ser testemunha do reino de Deus, da palavra, da salvação de Jesus. Nós somos representantes de um reino que será conhecido e reconhecido por nossas ações e postura. A palavra diz que quando nós realmente nos amarmos uns aos outros, o mundo conhecerá que Jesus Cristo é o Senhor. E para fechar, eu separei o texto do Salmo 145, 10 a 13, que eu queria que você marcasse depois na Bíblia. E toda vez que lesse esses versículos, fizesse uma oração ao Pai, dizendo: eu quero estar incluído nesse grupo dos que fazem essas coisas. Ele diz: todas as tuas obras, ó Senhor, te rendem graças, e teus fiéis te bendirão. Eles proclamarão a glória do teu reino e pregarão sobre o teu poder, a fim de que todos saibam dos teus feitos maravilhosos e do glorioso esplendor do teu reino, porquanto o teu reino é reino eterno e o teu domínio perdura de geração em geração.